Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 11. Nós vamos estar enfatizando a nossa leitura a partir do versículo de número 12. Eu queria mais uma vez avisar os irmãos, o porquê de eu estar usando essa máscara, é porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários e, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, eu estarei terminando esses procedimentos até o final do mês. Já estarei tirando a máscara, tá bom, irmãos? Então não precisa se preocupar, é só por isso que eu estou usando a máscara, tá certo? Tenho tido muito questionamento nesse sentido, Então eu tenho procurado avisar para poder ajudar, aqueles que vai chegando, aqueles novos, vai vendo e vai já entendendo o porquê disso, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos então na meditação da Santa Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 12. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura do completo e a meditação a partir do versículo 12. E a leitura completa do versículo do capítulo número 11 é Paulo falando com os irmãos de Corinto, Sede meus imitadores, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo provém de Deus, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos se é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Sobre esses últimos 3 versículos aqui, eu quero fechar, enfatizando um pouquinho mais neles aqui, porque ontem fiquei devendo, essa enfatização nesses 3 versículos,
O versículo 14, a partir do versículo 10, Paulo fala o seguinte: ter sobre a cabeça sinal de poderio. Paulo enfatiza de novo que as mulheres devem usar véu em público, ou seja, ter um símbolo de poderio ou autoridade sobre a sua cabeça, indicando que estão sob autoridade. Ou seja, mulher comprometida, né? Mulher casada, né? O símbolo de hoje que mostra isto, na rua, em qualquer lugar que a mulher esteja, né? É a aliança na mão esquerda, né? A aliança na mão direita demonstra que a mulher é noiva, está compromissada, né? Está compromissada, ela tem apenas um compromisso, né? Ela não é ainda aquela mulher comprometida, né? E ela é compromissada, né? E como eles falam aí, aliança de compromisso, né? A aliança de compromisso vai na mão direita da jovem, né? E após casar, passa-se para a mão esquerda, aliança definitiva, né? E aqui Paulo fala sobre isso, né? Paulo enfatiza de novo que as mulheres devem usar véu em público, ou seja, ter um sinal de poderio ou autoridade sobre a sua cabeça, indicando que estão sob autoridade. Versos 3 e 6 notas. A expressão por causa dos anjos pode referir-se ao fato que os anjos se preocupam com a ordem e a decência e ficam perplexos diante da conduta dos crentes em desarmonia com a vontade de Deus. Evidentemente porque os anjos, como assistente de Deus, como ministro de Deus entre o homem e entre o céu e a terra, né, eles recebem de Deus, né, explicações, menções, sobretudo ordens, né? São os olhos de Deus aqui na terra, olhando, descendo e subindo, levando as nossas orações e trazendo as respostas, assim como aconteceu com Daniel, né? Os irmãos podem ver que os anjos, eles são mensageiros de Deus, entre Deus e o homem. Pode ver que quando Daniel orava a Deus, pedindo a Deus resposta, ele queria entender aquelas coisas todas, né? A palavra de Deus fala: Daniel, varão muito valoroso. O anjo falando com ele através da palavra, né? Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, né, a entender todas essas coisas, eu vim te trazer a resposta. Mas fui impedido, né, pelo príncipe dos demônios, né? Então é os anjos que levam nossas orações até diante do altar do Senhor. E é ele que traz a resposta de Deus. Se assim não fosse, o anjo não teria falado isso para Daniel. Porque Daniel demorou 21 dias para receber a resposta, porque ele persistiu, né, em oração, jejuando, buscando, rogando, né, até que Deus mandou um anjo forte e poderoso, né, para poder furar aquele bloqueio junto com o anjo que estava vindo. E ainda assim, aquele anjo forte e poderoso só furou o bloqueio e o outro anjo seguiu e trouxe. Ele não desonrou o primeiro anjo, de forma alguma. Me dá aí que eu levo, fui eu que te ajudei a vencer. Não. Ele agiu como submisso, né, recebendo a ordem de Deus. Vai lá e tira aquele bloqueio, resolve esse negócio lá, para que o anjo vá e entregue a resposta a Daniel, que ele está detido lá. E assim foi, né? Então é o anjo que nos assiste, é desse anjo que Paulo está falando em relação à mulher, né? Os cuidados, não é só uma relação à mulher, não. O homem também tem que ter cuidado, porque o tempo todo, 24 horas por dia, tem um anjo do Senhor nos assistindo, né? Nos assistindo, levando até o mais alto céus as nossas petições, nossas orações, nossos rogos, né? E também falando de como nós estamos andando, como estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, né? Levando e trazendo como mensageiro de Deus entre Deus e o homem, né? E aqui então Paulo fala sobre isso, que a mulher deve usar o véu, né? Se ela não tem cabelos crescidos, que use o véu.
porque a mulher tem que ter na cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, né? E também para que ela mostre que ela é uma mulher honesta, honrada e decente. E, sobretudo, ela é compromissada com o marido e temente a Deus. E assim ela anda, ela porta e anda como tal. É disso que o Paulo está falando aqui. A expressão por causa dos anjos pode referir-se ao fato que os anjos se preocupam com a ordem e a decência e ficam perplexos diante da conduta dos crentes em desarmonia com a vontade de Deus. Porque Deus quer que nós sejamos irmãos e irmãs de modo geral. O que ele fala, o que a palavra recomenda para nós, o Senhor falando conosco? Sede santos, porque eu sou santo. Né? É isso que Deus quer. Confira nos versos 4 e 9. No versículo 15, o apóstolo ainda falando sobre a mulher, explica que em termos do Novo Testamento, o véu deu lugar ao cabelo. Ou seja, até aquela altura, toda mulher casada, comprometida, compromissada, e na igreja principalmente, ela usava véu. Né? Ela usava véu no cabelo ou na cabeça. Né? Agora, a mulher do Novo Testamento para cá, o véu deu lugar ao cabelo. Então, se a mulher tiver cabelos crescidos, cabelos longos, ela não tem necessidade de usar véu, né? Porque o cabelo demonstra a ela um sinal de poderio. Né? Aleluia, Pai, louvado. Poderio por quê? Porque ela está em perfeita harmonia e obediência com a palavra de Deus, que é as ordenanças de Deus. É por isso que é sinal de poderio. Né? A pessoa que anda rigorosamente, religiosamente, de acordo com a santa palavra de Deus, é uma pessoa poderosa, né? Embaixo da potente mão de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. No versículo 15, o apóstolo ainda falando sobre a mulher, explica que, em termos do Novo Testamento, o véu deu lugar ao cabelo. Versículo 14 fala, 11, 14. O varão ter cabelo crescido, Deus quer que sejam observadas as diferenças na aparência física entre o homem e a mulher. Ainda ontem eu falei isto, né? Você não pode estar casado com uma mulher, você não pode estar namorando, noivando com uma mulher, ou namorando com uma mulher, que as pessoas olham, vê os dois juntos, parece dois homens, né? Ou seja, de mãos dadas, ou sejam abraçados, ou seja mesmo ali trocando carícias de amor, né? As pessoas têm que olhar e ver que está em conformidade com a palavra de Deus, que é um homem e uma mulher que estão juntos. E a diferença física, ela é evidente, não tem como, ela é inegável, inequívoca. Você bate o olho, você fala que é uma mulher, pode estar sozinha. Você bate e fala, é um homem, né? Deus fez assim e quer que seja assim. E quer que nós tenhamos esse temor no nosso coração de andarmos segundo a santa palavra de Deus, de sermos tal e parecermos como tal, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O varão ter cabelo crescido, Deus quer que seja observada a diferença na aparência física entre o homem e a mulher. Paulo cita o cabelo como exemplo e declara que o comprimento do cabelo do homem e da mulher deve ser tal que haja uma distinção entre eles. Ou seja, tem que parecer diferente, tem que mostrar diferente, tem que ser diferente, não tem como. Deus fez diferente, não é igual, né? Fisicamente falando, evidentemente, é claro, estou falando aqui, né? O cabelo da mulher deve ser longo em relação ao do homem, simbolizando a sua aceitação da dignidade, valor e honradez femininas, conforme Deus criou a mulher. Vê no versículo 6, nota. O cabelo do homem, ao contrário, deve ser curto, segundo os termos do Novo Testamento. O cabelo longo masculino era vergonhoso entre os homens.
e repudiado pelos judeus, bem como pelo povo de Corinto no século I. Quadros que retratam Jesus com cabelos longos procedem totalmente da imaginação dos artistas da Idade Média e não das evidências bíblicas ou históricas. Inúmeras pinturas e esculturas dos tempos do Novo Testamento comprovam esse fato. O apóstolo não teria escrito: é desonra para o varão ter cabelo crescido. Entende, irmãos? Entende, irmãos? Aqui a palavra de Deus enfatiza, né? Aleluia, Pai, louvado seja. O cabelo do homem, ao contrário, deve ser curto. Nos tempos do Novo Testamento, o cabelo longo masculino era vergonhoso entre os homens e repudiado pelos judeus, bem como pelo povo de Corinto. No século I, quadros que retratam Jesus com cabelos longos procedem totalmente da imaginação dos artistas da Idade Média e não das evidências bíblicas ou históricas. Inúmeras pinturas e esculturas dos tempos do Novo Testamento comprovam esse fato. O apóstolo não teria escrito: é desonra para o varão ter cabelo crescido, se Cristo tivesse cabelo longo como as mulheres. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Logo a declaração de Paulo conflita não com o costume de Jesus, mas com a invenção dos artistas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir mais uma vez esse final aqui, para que aqueles que contestam, né, essa ideia, essa palavra, né, tenham um perfeito entendimento do que eu estou falando, do que eu estou lendo. E vou dar a referência aqui, irmãos. A minha Bíblia, a minha Bíblia chama Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Então, aqueles que têm dúvida, adquira uma Bíblia desta, né? Ela chama Bíblia Pentecostal. Bíblia Pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, né? Edição de 1991. Essa é a minha Bíblia, é a Bíblia original, né? Então você precisa ler as Escrituras, meditar, pedir a Deus entendimento, né? Leia uma vez, leia duas, três e vai para que você possa, né? Para que Deus possa, se você não estiver entendendo, peça a Deus para te dar entendimento, para que você possa, né? A palavra fala lá em Efésios, né? Aquele que está com falta de entendimento, pede a Deus, ore a Cristo, que deliberadamente o concede, né? Cristo te esclarecerá, tá certo? E aqui vou repetir novamente essa nota, né? O apóstolo não teria escrito: é desonra para o varão ter cabelo crescido, se Cristo tivesse cabelo longo como as mulheres. Logo a declaração de Paulo conflita não com o costume de Jesus, mas com a invenção dos artistas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Mas ser a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, né, ou seja, contendeiro, né, Paulo enfatiza aqui. Mas ser a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, né? E Paulo alerta aqui aqueles que nos abordam, né? Que chegam, que bate, fala e quer que seja da forma que eles entendam, né? E Paulo deixou isso bem claro para todos os irmãos na igreja, né? E está escrito aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, né,
com toda a verdade. Apóstolo levantado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, enviado pelo Senhor e usado pelo Senhor para trazer essas verdades bíblicas para todos nós. Né? Eu já disse, o Novo Testamento contém 27 livros. Dos 27, 13 foi Paulo que escreveu. E Paulo fecha dizendo aqui para aqueles que não aceitam essas verdades bíblicas. Né? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contendeiro, encrenqueiro, né? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. E a palavra fala, ao servo de Deus não convém contender, porque produz muito mais, né? Muito mais problemas, dissensões, né? Intrigas, tititi, disse-me disse, do que edificação. Então, o servo de Deus, ele prega a palavra de Deus, do jeito que está escrita, passa a meditação da forma que o Espírito Santo lhe concede e vamos para frente. Né? Ele não fica ali malhando naquela palavra, discutindo, né? Questionando com as pessoas o tempo todo. Né? Passa uma vez, explica uma vez, né? E vamos embora, vamos para frente. Né? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Cristo. Né? A contenda não provém de Deus. Né? O tititi, o disse-me-diz não provém de Deus. A bateção de boca não provém de Deus. Não podemos ser dessa forma. Não devemos agir assim. Né? É sim se é sim, não se é não, que passa disso é de procedência maligna, diz a palavra de Deus. Né? Dissensões nas ceias de irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Né? Aleluia, Pai. Nisto, porém, verso 17, nisto, porém, que vou dizer-vos, Paulo falando com a igreja, né? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Ou seja, o dia de participarmos do corpo e sangue de Cristo, o dia da Santa Ceia, é dia de festa, é dia de alegria, né? É dia de edificação, é dia de comunhão, né? É festa do Senhor para o seu povo, né? É a comunhão, é a renovação da comunhão do Senhor com o seu povo, né? Eu falo muito isso sobre o carregar a pilha. Jesus viveu 3 anos com os discípulos, os apóstolos. Né? Durante o dia ele estava no meio da multidão, do povo todo. Né? Aquele povão todo juntando onde eles estavam nas concentrações. E ele o dia inteiro, né, cuidando daquele povo. Né? Cuidando como um verdadeiro sumo pastor que ele é. Né? Da implantação, do plano de salvação, do seu evangelho, né? Dos ensinamentos, da edificação da igreja com os apóstolos. E à noite, enquanto os apóstolos estavam cansados, ia dormir, não aguentava meia hora dormir, quando ia por monte orar, estava dormindo, Jesus estava o tempo todo falando com o Pai. Chegava de manhãzinha, muitas vezes. Né? O que Jesus... Eu falo isso assim, de maneira mais clara, para as pessoas entenderem melhor. O que Jesus ia fazer? Recarregar a pilha. Receber do Pai as ordens, as determinações, as virtudes que o Pai também passava para ele, de um modo geral, né? Porque a comunhão do Pai, o Filho e o Espírito Santo simboliza o cordão de 3 dobras. Né? E a palavra fala sobre este assunto. Né? Que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Né? E Jesus ia recarregar a pilha. E a nossa participação, e a Santa Ceia do Senhor que nós tomamos uma vez por mês, já disse que antigamente, quando eu me converti a Deus de Amor, era cada 15 dias, nós tínhamos lá no começo do mês a Santa Ceia oficial, e no meio do mês a Santa Ceia do concerto, né? Para a purificação dos pecados, para não ter tempo muito longo,
os irmãos estão sempre com o cinto apertado para permanecer na santificação, né? E aí, o dia de participar do corpo e sangue de Cristo, o dia da Santa Ceia é dia de festa, irmãos. É dia de comunhão, não é dia de confusão, não é dia de lavar roupa suja, não é dia de problemas, não é dia de disse-me-disse, né? Não é dia de quebra-pau, né? É dia de comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? É dia de todo mundo se alegrar, como dizia Davi no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, dia de Santa Ceia é isso, é dia de festa, né? A gente se alegra, aqueles que têm perfeita comunhão com Cristo, não vê o dia de chegar, o dia da próxima ceia, para novamente participar do corpo e sangue de Cristo. É a renovação em memória, né? Para que nós tenhamos a memória viva, a lembrança viva em nossa memória, que nós estamos participando do corpo e sangue de Cristo, simbolizando o corpo e sangue de Cristo, o pão e o vinho, suco da videira sem álcool, né? Até que eu venha, disse Jesus, que nós fizéssemos isto, né? Até que ele voltasse, né? Lembrando, com a fé acesa no coração, com a esperança avivada, né? Com a confiança, aquele verdadeiro amor, aquele amor fraternal, né? Ansioso para chegar naquele dia e ver Cristo face a face. 1 Coríntios 13 fala, né, que nós agora vemos Cristo em enigma, né? Nós vemos Ele hoje em enigma, em imaginação, em pensamento, né? Como é que Ele é realmente, né? Mas que naquele dia nós o veremos face a face. Aí então saberemos como Ele é. A palavra nos ensina dessa forma, né? E seguindo aqui em frente, né, onde nós paramos aqui, a ceia do Senhor, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Prosseguindo para nós poder chegar lá, aleluia, Pai, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio, Paulo falando com os irmãos e fala conosco também hoje, né? E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, né? E aqui, Paulo segue falando, no versículo 20, é grande aqui, é extenso, né? O versículo 20 diz o seguinte: a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é descrita em 4 trechos bíblicos. Mateus, capítulo 26, versículos 26 ao 29. Marcos, capítulo 14, versículos 22 ao 25. Lucas, capítulo 22, versículos 15 ao 20. E 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 32. Sua importância relaciona-se com o passado, o presente e o futuro. Vou repetir. Sua importância relaciona-se com o passado, o presente e o futuro. Primeiro, sua importância no passado. É um memorial, no grego, anemises, versos 24 ao 26. Lucas, verso 22, 19, da morte de Cristo no Calvário, para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e seu significado redentor para a nossa vida. A morte de Cristo é nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda a aparência
do mal. Primeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, é um ato de ação de graças, no grego, eucharistia, pelas bênçãos e salvação da parte de Deus, provenientes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Versos 24, Mateus, capítulo 26, versículo 27 ao 28, Marcos, capítulo 14, versículo 23, Lucas, capítulo 22, versículo 19. Segundo, sua importância no presente. A ceia do Senhor é um ato de comunhão, no grego, koinonia, com Cristo e de participação nos benefícios da sua morte sacrificial e, ao mesmo tempo, comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Versos 10, capítulo 10, versículo 16 ao 17. Nessa ceia com o Senhor ressurreto, Ele, como o anfitrião, faz-se presente de modo especial. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Surimi canturiando alabaia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Confira em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Lucas, capítulo 24, versículo 35. É o reconhecimento e a proclamação da nova aliança. No grego, kaine diateque, mediante a qual os crentes reafirmam o senhorio de Cristo e o nosso compromisso de fazer a sua vontade, de permanecer leais, de resistir o pecado e de identificarmos com a missão de Cristo. Verso 25. Mateus capítulo 26, versículo 28. Marcos capítulo 14, versículo 24. Lucas capítulo 22, versículo 20. Ver o estudo, o Antigo e o Novo Concerto, página 1910. Terceiro, sua importância no futuro. A ceia, eu até imagino aqui que aqui pode ter havido, evidentemente, aqui um erro gráfico, não sei, porque sua importância no futuro, eu creio que é no futuro, né? Vamos ver, vamos seguir em frente para nós ver se é futuro ou se é futuro mesmo. A sua importância no futuro, a ceia do Senhor, é um antigozo do reino futuro de Deus e do banquete messiânico futuro, né? Quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 11, versículo 22, capítulo 1, versículo 14, Marcos capítulo 14, versículo 25, Lucas capítulo 13, versículo 29, Lucas capítulo 22, versículo 17, 18 e 30. Antevê a volta iminente de Cristo para buscar o seu povo. Verso 26. E encena a oração: venha o teu reino. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Confira Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Na ceia do Senhor, toda essa importância acima mencionada só passa a ter significado se chegarmos diante do Senhor com fé genuína, oração sincera e obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.